Cara, vamos falar sério sobre o Colossus, porque ele é uma das maiores dores de cabeça do universo Marvel. E eu não tô falando dos vilões que ele enfrenta, eu tô falando pra gente os nerds que tentam dissecar a lógica por trás dos superpoderes. Num quadrinho clássico, o Hulk, num ataque de fúria, dobra os braços dele como se fossem feitos de arame molhado. Anos depois, num filme, um sentinela do futuro, uma máquina fria e calculista, simplesmente o parte ao meio como se ele fosse um graveto de metal. E aí, do nada, nos filmes do Deadpool, ele surge como um tanque de guerra quase invulnerável, um pilar de moralidade que aguenta todo tipo de porrada e ainda tem tempo de reclamar que o Wade Wilson não lava a louça. Afinal de contas, qual é a desse cara? Quão forte e resistente ele é de verdade? E que porra é aquela amassadura na cabeça dele que simplesmente não some? A gente vai responder tudo isso e muito mais. Comenta aí embaixo qual versão do Colossus você acha mais foda, a dos X-Men clássicos ou a do Deadpool, porque hoje a gente não vai só falar de poder. A gente vai vestir o jaleco, pegar o bisturi de adamantium e fazer uma autópsia completa no mutante mais casca grossa e ao mesmo tempo mais gentil da Marvel. E sério, a biologia por trás daquele corpo de aço é muito mais bizarra, complexa e francamente contraditória do que você pode imaginar. Segura aí, que a gente tá indo fundo no mistério de Piotr Rasputin, o gigante de aço com alma de poeta. Mas antes da gente mergulhar no aço, é fundamental, é crucial a gente falar do homem por trás da armadura. Porque, porra, é justamente essa dualidade que torna o Colossus um personagem tão foda e tridimensional. Por baixo daquela montanha de metal orgânico existe Piotr Nikolaevich Rasputin, um moleque de uma fazenda coletiva na Sibéria, a Ust-Ordinsky. Ele cresceu num ambiente simples, trabalhando a terra com valores fortes de família e comunidade. A sua verdadeira paixão não era briga, não era demonstração de força, era arte. Ele era um pintor talentoso, um artista com uma sensibilidade que contrastava brutalmente com sua aparência monstruosa. A alma dele é o completo oposto da sua forma blindada. Ele não é o Wolverine, que é um animal selvagem por dentro e por fora, sempre pronto pra briga. Ele não é o Coisa, que vive amargurado e ressentido com sua condição pétrea. O Piotr é na essência um cara bom, um protetor nato, um irmão mais velho que faria qualquer coisa pra proteger sua irmãzinha, a Eliana, a Magik. Sinceramente, eu acho que a armadura de aço orgânico dele não é só uma proteção física contra balas e mísseis. É, acima de tudo, uma barreira emocional. É a concha impenetrável que ele usa para navegar num mundo que ele, em sua essência, acha violento, caótico e assustador. Ele é o cara que vai para a linha de frente do combate, o pilar inabalável dos X-Men, mas que nas horas vagas está num canto tranquilo da Mansão X, com um cavalete e pincéis, tentando capturar a beleza de uma paisagem. É essa alma que controla a máquina, é essa mente sensível que ativa a transformação brutal. Sem entender o Piotr, a gente nunca vai entender o Colossus de verdade. Agora sim, vamos botar o jaleco de cientista maluco e falar da transformação em si, começando pela versão dos quadrinhos, que é a mais insana e cientificamente implausível de todas. Esquece a lógica do mundo real. A mutação do Piotr não é só ficar com a pele dura ou ganhar uma armadura, é um processo de transmutação de matéria a nível atômico, controlado diretamente pela sua força de vontade. Em termos técnicos, é uma habilidade psiônica. O cérebro dele, com um comando mental, funciona como uma interface quântica, abrindo uma conexão com o que os guias da Marvel descrevem como uma outra dimensão. Dessa dimensão, ele puxa uma forma orgânica de ósmio, um dos metais de transição mais densos que existem na nossa realidade, e usa essa matéria extradimensional para substituir, átomo por átomo, todo o carbono e outros elementos de seu corpo. Pensa no absurdo disso por um segundo. Ele deixa de ser uma forma de vida baseada em carbono. Carne, osso, sangue, órgãos internos, o fluido dos seus olhos, tudo, absolutamente tudo, se converte nessa substância metálica única, e isso é sinistro pra caralho. Ele se torna na prática uma forma de vida alienígena, uma estátua de metal consciente que milagrosamente mantém toda a sua mobilidade e agilidade. É por essa explicação que em muitas histórias clássicas ele não precisa respirar, comer ou beber. Ele não tem um sistema digestivo ou pulmões de carbono funcionando. Ele é um sistema fechado, um organismo autossuficiente. Uma máquina de guerra biológica quase perfeita, movida por uma energia que ainda não compreendemos totalmente. O grande debate nos fóruns de fãs sempre foi sobre a massa. Se ele se transforma em um metal super denso, ele não deveria ficar muito mais pesado e afundar no chão? A explicação oficial é que sim, seu peso quase dobra, passando de cerca de 113 kg em forma humana para mais de 227 kg em forma blindada, mas a sua força aumenta exponencialmente, compensando esse ganho. Outra teoria de fã que eu acho foda é que a transformação não só troca os átomos, mas também reorganiza sua estrutura molecular numa matriz cristalina quase perfeita, eliminando espaços vazios
centímetros e tornando-o denso sem necessariamente adicionar uma massa esmagadora vinda de outra dimensão. Ele se torna mais eficiente, não apenas mais pesado. Além disso, a sua altura também aumenta em cerca de 30 centímetros, indo de 1,90 m e 8 centímetros para uns 2,28 m. Isso sugere uma expansão e reorganização completa da sua estrutura corporal, e a transformação é quase instantânea, mas requer um momento de concentração. Uma vez transformada, ele pode manter essa forma por dias, mas se for nocauteado ou ficar inconsciente, ele reverte automaticamente para sua forma humana vulnerável. Isso é uma fraqueza tática gigantesca. Inimigos como o Fanático não precisam necessariamente quebrá-lo, eles só precisam apagá-lo para vencer a luta. É uma falha de sistema que o mantém, apesar de todo o poder perigosamente humano. Mas aí a gente sai do mundo relativamente consistente dos quadrinhos e mergulha no cinema. E é aí que os diretores parecem que nunca conversaram entre si ou leram o mesmo material de origem. A coisa vira uma verdadeira bagunça cronológica e conceitual. Em X-Men 2, na sua primeira aparição gloriosa para proteger os alunos, a transformação é visualmente estranha. Parece que mergulharam o ator Daniel Cudimore num balde de tinta cromo. O cabelo fica normal, os olhos também. A impressão que dá é que é só uma casca metálica superficial, uma bioarmadura. Mas se fosse só a pele, como diabos ele teria super força para arremessar soldados armados como se fossem bonecos de pano? A estrutura óssea e muscular humana normal simplesmente se despedaçaria com esse esforço. Aí, em X-Men 3, o confronto final, eles tentam consertar essa inconsistência. Agora o cabelo e os olhos viram metal também. Ok, um passo na direção certa, tá mais consistente, mas a prova definitiva, o ponto final na discussão, vem em dias de um futuro esquecido. Quando aquele sentinela do futuro, uma máquina de matar mutantes, o agarra e o parte ao meio com uma frieza assustadora, a gente vê o interior, e não tem carne, não tem osso, não tem órgãos. É metal sólido, brilhante e uniforme por dentro e por fora. Aquela cena, mesmo sendo rápida e brutal, calou a boca de todo mundo e confirmou. No universo cinematográfico da Fox, pelo menos a partir daquele ponto, a transformação era total, uma conversão completa e aterrorizante, exatamente como nos quadrinhos. E então, quando a gente achava que tinha entendido tudo, chega o Deadpool e chuta o balde da lógica com as duas pernas de um jeito absolutamente espetacular. O Colossus do Tim Miller e do David Leitch, agora com a voz e a presença de Stefan Capicic, é visualmente o Colossus mais perfeito e fiel aos quadrinhos que já vimos em tela. O tamanho colossal, o design com as listras clássicas, o corte de cabelo flat top, tudo grita Piotr Rasputin, mas em termos de biologia e fisiologia, ele é o mais contraditório e, na minha opinião, o mais fascinante de todos. Primeiro, o detalhe mais bizarro e humanizador. Ele precisa comer. Ele dá sermão no Deadpool sobre o café da manhã ser a refeição mais importante do dia. Ele guarda comida em potinhos com etiquetas na geladeira da mansão X. Cara, se o corpo dele é uma massa sólida de metal orgânico extradimensional, para que diabos ele precisa de nutrientes? Ele tem um sistema digestivo metálico que processa iogurte e cereais? E para onde essa comida vai? Sério, até o cocô dele deve ser de metal. Essa escolha, embora quebre a lógica dos quadrinhos, serve a um propósito narrativo genial. Ela o ancora na realidade. Ela o torna mais parecido com um cara, um colega de quarto gigante certinho, do que com um deus de metal impenetrável. É uma decisão que sacrifica a consistência científica pela comédia e pelo desenvolvimento de personagem. E porra, funciona muito bem. E não para na comida. A necessidade de respirar é outra grande mudança. Quando a Angel Dust está enforcando ele com um cabo de aço em Deadpool 1, ele está visivelmente sufocando, seus olhos metálicos se arregalam em desespero por ar. Isso humaniza o personagem de um jeito foda, mas é uma contradição direta com muitas de suas versões nos quadrinhos. Essa vulnerabilidade o torna mais relacionável. Ele não é invencível, ele pode ser subjugado. E a questão do dano, esse é o ponto-chave. As cicatrizes. A pele do Wolverine é rasgada e se cura perfeitamente em segundos. O Colossus é amassado, e o amassado fica. Aquela marca na cabeça dele, as dezenas de arranhões pelo corpo, não são erros de computação gráfica, são cicatrizes de batalha. Cada marca conta a história de uma luta. Ele não se regenera instantaneamente. A cura dele, como o antigo guia da Marvel sugere e os filmes do Deadpool mostram, é próxima da velocidade humana. Se ele amassar o braço vai ficar amassado. Isso dá um peso incrível para cada luta. Ele não entra numa briga de peito aberto e sai ileso como Superman. Ele sai marcado. Ele é um tanque sim, mas um tanque que mostra cada batalha em sua lataria. Cada amassado e cada arranhão é uma medalha de honra e um lembrete de sua mortalidade. Mas vamos falar de números, porque nerd que é
nerd adora quantificar o impossível, quão forte ele é. Nos quadrinhos, ele é um classe 100 sólido, o que é uma categoria da Marvel, que significa que ele pode levantar mais de 100 toneladas sem nem começar a suar. Ele já trocou socos de igual para igual com pesos pesados como Coisa, a She-Hulk, o Gladiador e até versões enfraquecidas do Fanático e do Hulk. A força dele não vem só da musculatura metálica, mas da integridade estrutural perfeita de seu corpo. Quando ele se transforma, seu corpo inteiro se torna uma peça única, monolítica de metal orgânico. Ele é como uma alavanca humana indestrutível. Seus tendões não se rompem, seus ossos não se quebram sob pressão. E é essa combinação de força bruta e durabilidade absurda que permite uma das manobras mais icônicas e fodas da Marvel, o arremesso especial, ou Fastball Special. Ele pega o Wolverine, que com seu esqueleto de adamantium pesa uns 140 kg, e o arremessa como uma bala de canhão viva e furiosa. A força G gerada nesse arremesso é astronômica, e o fato de que a mão dele não é rasgada em pedaços pelas garras do Wolverine no processo mostra o quão resistente é o seu aço orgânico. Além da força, ele tem um vigor sobre-humano. Sua musculatura metálica produz muito menos toxinas de fadiga do que o músculo humano, permitindo que ele se exercite em pico máximo por vários dias a fio antes de sentir os efeitos do cansaço. Ser forte não adianta nada se você for feito de vidro, e o Colossus definitivamente não é de vidro. A durabilidade dele é insana, quase lendária. Sua forma blindada o torna praticamente imune a ferimentos convencionais. Ele aguenta temperaturas que vão de 230 graus Celsius negativos, perto do zero absoluto, até picos de quase 5.000 graus Celsius, o que é mais quente que a superfície do Sol. Ele pode tomar um tiro de tanque no peito e mal sentir o impacto. Resiste à penetração balística de praticamente qualquer arma de fogo conhecida, explosões de artilharia e impactos de alta velocidade, como ser atropelado por um caminhão em alta velocidade. Mas ele tem fraquezas, e as fraquezas dele são os dois metais mais fodas do universo Marvel, Vibranium e Adamantium. Pensa assim, o Adamantium, especialmente o Adamantium primário do escudo do Capitão América ou o que reveste os ossos do Wolverine, é a única coisa que pode de fato cortá-lo. Ele age a nível molecular, separando as ligações do seu aço orgânico. É a faca de diamante perfeita para cortar o bife de metal. Já o Vibranium da nação de Wakanda é diferente. Ele não corta, ele neutraliza. A principal propriedade do Vibranium é absorver toda a energia vibracional e cinética. Um soco com toda a força do Colossus no escudo do Capitão América seria como socar uma parede de espuma quântica. Toda a sua força seria absorvida e dissipada, tornando-o inútil. Essas fraquezas não diminuem o personagem. Pelo contrário, elas o tornam mais tático e interessante. Agora, se você acha que levantar 100 toneladas e aguentar um tiro de tanque é o pico do poder do Colossus, você tá muito enganado, porque teve uma época nos quadrinhos em que ele não era só um tanque de guerra, ele se tornou uma calamidade natural ambulante. Durante a saga A Essência do Medo, o fanático original, Ken Marco, foi abandonado por seu deus patrono Sitorak e escolhido para ser um dos dignos da Serpente, o deus do medo de Asgard. Com o fanático fora do jogo e um novo fanático superpoderoso ameaçando destruir os X-Men e o mundo, o Colossus, a Magik e a Kitty Pryde fazem uma viagem desesperada até a dimensão de Sycorax, e lá Piotr faz o sacrifício supremo. Para obter o poder necessário para deter a ameaça, ele se oferece para se tornar o novo avatar de Sycorax. Ele se tornou o novo fanático. Imagina o conflito interno. O artista gentil, a alma sensível, o cara que prefere pintar a brigar, sendo o hospedeiro de uma força de destruição pura, caótica e imparável. Foi um sacrifício absurdo que o assombrou por anos. E o nível de poder dele, porra, foi para outra estratosfera. Ele combinou sua mutação de aço orgânico com a magia caótica e a força teoricamente infinita do fanático. Ele se tornou uma das criaturas mais poderosas da Terra, capaz de lutar de igual para igual com a serpente. Foi o maior upgrade e, ao mesmo tempo, a maior maldição de sua vida, um poder que quase o consumiu por completo. Então, no fim do dia, depois de toda essa análise, quem é o Colossus? Ele é o artista, o fazendeiro, o irmão protetor, o X-Man leal, o tanque de guerra da equipe, o amante frustrado e até mesmo, por um tempo, um monstro de destruição em massa movido por uma entidade demoníaca. Ele é a prova viva de que a maior força não está no metal que reveste o corpo, mas na vontade indomável de quem o controla. Sua biologia é um caos contraditório, uma bagunça que muda de acordo com quem está contando a história, seja nos quadrinhos ou no cinema, mas sua essência, seu núcleo, é sempre o mesmo, um homem bom com um coração gigante, tentando fazer a coisa certa com um poder que é ao mesmo tempo terrível e magnífico. E isso nos leva à pergunta final, a reflexão que define o personagem. Depois de analisar tudo isso, qual vocês acham que é a maior e mais real fraqueza do Colossus? É o Adamantium que pode cortá-lo em pedaços? É a força mágica e avassaladora do fanático? Ou é o fato de que por baixo de toda aquela camada de aço impenetrável, ele ainda tem um coração humano que pode ser partido, que sente a dor da perda, que ama, que sofre e que acima de tudo se sacrifica? O que vocês acham que é mais vulnerável nele? O aço que o mundo vê ou a alma que ele luta tanto para proteger? Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreve no canal e até a próxima.